a respeito também a necessidade que nós passamos a sentir do envolvimento com os dons ministeriais. À medida que que nós vamos crescendo como cristão, como servo, a vontade de Deus vai se manifestar em nós. Qual é a vontade de Deus? Ganhar almas. Qual é a vontade de Deus? Salvar as pessoas, né? Salvar a humanidade. Na verdade, Deus quer que toda a gente se salve. Deus quer que toda a gente chegue ao conhecimento da salvação. E aí o que acontece? Nós passamos a ter esse desejo, né? Essa necessidade. Então, quando você vê uma pessoa que já começa a questionar, eu acho uma coisa bacana, olá, é o crente, eu chamo de crente pensante, né? Já começa a questionar. E aí, muitas vezes, tem pastor que fala assim, não, isso é mistério, irmão. Isso é mistério, o que não está escrito, não está escrito, é mistério. Não é bem assim, né? Você estava dizendo aí sobre o que estava escrito, não estava escrito, e somando com isso, eu me lembrei de um episódio muito interessante. Você vai se lembrar disso. Hoje eu dou risada, mas na época foi assim, meio que traumatizante. A gente chega na igreja, na maioria das vezes, a gente não conhece a Bíblia, né? Exato. Eu não li a Bíblia. Quase sempre não conhece. Quase sempre. Eu tinha uma Bíblia grande em casa, nós tínhamos, né, da família, mas ninguém lia. Então, nós começamos a participar da igreja aí e tal, e eu já comecei a ler um pouco antes, mas alguns membros, você, por exemplo, já ia, né, e outras pessoas. E a gente acredita que todo mundo sabe o que está falando, todo mundo é idôneo, todo mundo é expert em Bíblia, sim, né? Exato. E é onde às vezes a gente se frustra, porque eu lembro eu não lembro se foi uma irmã ou um irmão que falou assim, ó, olha, não pode dormir sem camisa, ou sem calça, sem pijama. Eu lembro, foi uma irmã que falou assim. Porque senão o anjo não visita. Eu não entendia bem o que era isso, mas eu imaginei, bom, um anjo visitar deve ser bom, né? Se é bom, eu quero, né? E aí, na época, a gente não tinha pijama, não tinha nada. Eu lembro que eu fiquei uns 10, 15 dias dormindo de calça jeans. Até comprar um pijama decente para dormir, né? Correto, né? E depois eu fui conhecendo um pouco mais a palavra de Deus e eu vi que não tem nada disso de anjo visitar com camisa ou sem camisa. Tem a presença de Deus constante, porque o Espírito Santo mora em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E não dependemos do anjo visitar ou não visitar hoje, amanhã. Hoje eu estou sem camisa, não vai visitar. Mas nós vamos entendendo e vivendo de acordo com o que a Bíblia diz. Né? Então, o que indica a maturidade cristã? Eu acho que ser igreja indica a maturidade cristã. E o ser igreja, ele derruba por terra essa divisão que muitas vezes nós fazemos. Eu sou uma pessoa aqui dentro do templo, entre as quatro paredes, sou outra lá dentro de casa, sou outro no meu trabalho, sou outro em tal lugar. Então, não. O ser igreja é você ser uma pessoa que se empenha em agradar a Deus, não por medo dele, mas porque você o ama e está numa aliança com ele. E ele te deu a oportunidade, né? Como resposta ao amor dele, agora você ama, não para pagar nada. Exato. Né? E aí começa em casa. Começa em casa. Não adianta eu ser igreja e ser a melhor pessoa do mundo aqui, dentro do templo, se eu não começar em casa sendo um bom marido, um bom pai, um bom filho, né? No caso, a gente que tem mãe, irmãos, etc. E aí, sempre lembrando que não somos perfeitos e temos a tendência de errar. Mas a questão é, cada dia menos, né? Então, como profissional, eu ser um bom profissional, como um consumidor, um bom consumidor, e aqui na igreja, falando de comunidade, porque quando a gente fala, igreja não é o templo, né? É a igreja do Senhor Jesus, o corpo dele. Mas quando a gente se refere na questão igreja local, a gente está se referindo à comunidade cristã que nós fazemos parte. E fazendo parte de ser igreja também na comunidade que nós fazemos parte. Então, na comunidade, eu desenvolvo dons e ministérios, porque eles me foram concedidos para edificação, não é para eu estar em evidência, Exato. Não é para eu me aparecer, não é para eu cultivar dentro de mim orgulho e etc. Mas é para a edificação do corpo, dons espirituais, né, ministérios, e santidade, abençoo, né? E sou abençoado, aqui Exato. dentro
e lá fora onde eu estiver.